Fala galera, tudo bom com vocês? Eu e Normando estamos aqui hoje para apresentar para vocês um dos carros-chefe do nosso curso, que é o nosso material, certo? A gente vai apresentar o material para vocês de modo completo, né? E eu peço inclusive que vocês assistam ao vídeo até o final para poder terem a certeza do que é que vocês estão comprando, tá certo? A gente vai apresentar o material completo, mas de antemão eu quero lhes dizer aqui duas características importantíssimas sobre esse material antes de entrarmos nele. A primeira é que ele é atualizado anualmente, pelo menos. O ano passado, em 2020, devido ao contexto de pandemia, o material tornou-se online e ele foi atualizado 2 vezes no ano passado. Uma vez no começo do ano, 2019 a 2020, e na metade de 2020, novamente. Agora, em 2021, está sendo, mais uma vez, atualizado. Segundo, o nosso material é completamente autoral. Ele é fruto dos nossos estudos, das nossas pesquisas, das nossas leituras. Não temos nenhum tipo de afinidade com grandes sistemas de ensino, né? Com materiais que são difundidos a toque de caixa pelo país inteiro, com uma qualidade muitas vezes duvidável, querendo atender a um país inteiro a uma demanda que não tem condições. O seu material, o material de Diego Normando, é um material que é seu, que é pensado para o seu problema, ou, aliás, para o seu objetivo principal, que é conseguir escrever proficientemente uma redação. Ok? Então, o nosso material é este aqui. Tá aqui, ó. Material capa dura, tá certo? A gente chama de módulo, né? O nosso módulo é completamente... Ele é capa dura e todo impresso, né, todo colorido, para que vocês tenham a maior possibilidade de aprendizado por meio desses contatos, né, do contato direto, né, com a imagem, o contato direto com aquilo que desperta a curiosidade no aluno em quem está escrevendo, tá certo? Então a gente vai começar aqui a nossa apresentação. Normando, quer dizer alguma coisa sobre o material, inicialmente? Nós fizemos o nosso material, fazemos sempre, todos os anos, com bastante carinho, muito trabalho, muita dedicação, porque nós pensamos a partir das deficiências, das dificuldades que o aluno brasileiro tem para enfrentar um desafio como é dessa prova nacional, a prova do Enem. Muito bem, o primeiro capítulo, capítulo 1 do nosso material é chamado A Redação no Enem, certo? Este capítulo aqui, pessoal, é o capítulo de minha responsabilidade no curso, né? É o capítulo que vai trazer para vocês a abordagem completa da redação do Enem por competência. Então nós vamos passar pelas competências, por exemplo, a competência 2, né? Onde tem a estrutura principal, o argumento, né? O repertório sociocultural. Então tudo isso está aqui discriminado. Quais são os tipos de repertório? O que é que você deve fazer com o repertório sociocultural? Que tipo de repertório é autorizado, qual é que não é, como é que um repertório sociocultural fica produtivo, como fica improdutivo, o que é repertório pertinente, o que é não pertinente, quais são os seus tipos, como é que se usa, exemplos originais de textos coletados por a gente, textos de alunos como você, né, que está aí nos assistindo e que vai se matricular no nosso curso para poder usufruir de tudo isso que a gente está discutindo aqui neste momento. Então, neste capítulo, a gente vai trabalhar sobre isso na competência 2. Na estrutura e a parte de repertório. Competência 3, ainda dentro do capítulo 1, a parte de argumentação. Então a gente vai trabalhar uma coisa, minha gente, nesse nosso capítulo aqui, que pouca gente consegue sistematizar num texto. É raro, inclusive, eu encontrar até um professor que consiga sistematizar isso na própria aula, chamado de estratégia argumentativa. Eu pergunto para um aluno, qual é a estratégia argumentativa que você utiliza mais nos seus textos? O aluno muitas vezes responde, eu gosto muito de usar Constituição Federal. Constituição Federal é estratégia? Não, meu filho, é repertório sociocultural. A estratégia é o que você vai fazer com ele. Mas como é isso, professor? A gente aprende aqui, certo? Então você vai ter o repertório que você quiser e também vai aprender a como utilizar devidamente, isto é, a torná-lo produtivo. Também passaremos pela competência 4, né? A competência 4 é aquela competência, para quem não está lembrada, né? Que diz respeito à utilização do repertório de elementos coesivos, de recursos coesivos. Então a gente tem aqui no nosso material a competência 4, temos quadro com elemento coesivo, dizendo toda a teoria da coesão textual, certo? A teoria completa de coesão textual. Algumas curiosidades acerca de usos da competência 4, né? Como é que a gente usa determinados pronomes relativos,
como é que a gente faz uma anáfora bem feita, como é que a gente usa uma catáfora bem feita, como é que a gente consegue utilizar elementos coesivos ou mecanismos coesivos para evitar repetição, para evitar contradição, ou então para expressar uma contradição, o que a gente depois vai conhecer por operador argumentativo, por modalizador. Tudo isso a gente passa nesse capítulo 1, porque afinal de contas, você escreve um texto com a sua língua. E é por mecanismos linguísticos que você consegue se expressar. Então não adianta desvencilhar uma coisa da outra. Não é só dizer assim, eu vou aprender repertório tal, vou decorar meia dúzia de frases e vou colocar na prova. Para colocar na prova tem que saber escrever. E para saber escrever tem que dominar os recursos linguísticos para isso. É isso que a gente faz aqui no capítulo 1, finalizando evidentemente com a competência 5, né? A proposta de intervenção, que inclusive a gente tem uma proposta muito diferente das que comumente são apresentadas, né? Que é uma proposta de intervenção integradora, né? Com projeto, com a união de vários agentes para combater os problemas que você levantou durante a sua apresentação. É isso que nós fazemos aí no capítulo número 1, chamado A Redação no Enem. Diego falou para vocês a respeito do repertório sociocultural. E a gente sabe a importância do repertório sociocultural. Vejam bem, não basta dominar o código linguístico, o código do seu idioma, para que você escreva bem. Para que você escreva bem, é necessário uma operação anterior, que é uma operação de pensar, e pensar bem. Você pensa bem e escreve bem. Então, o segundo capítulo, Repertórios Socioculturais, ele é voltado de uma forma específica para isso. Nós vamos abordar, neste material aqui, nós vamos abordar os principais sociólogos, tanto os clássicos, né, quanto os contemporâneos, porque vocês sabem a dificuldade que é contextualizar um pensador do século XIX, século XVIII, século XVI, ou até mesmo um pensador grego de antes de Cristo, para você contextualizar num tema de hoje, no Brasil de hoje. Então é claro que isso é possível, mas dá mais trabalho. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos os pensadores clássicos nesse material, sejam sociólogos, filósofos, historiadores, nós também trabalhamos esses pensadores contemporâneos, ou seja, aqueles no Brasil e no mundo que são pelo menos do século XX, ou seja, que estão muito mais próximos dos desafios que o homem contemporâneo enfrenta. Então nós vamos trabalhar nesse módulo esses pensadores clássicos, os contemporâneos, e outra coisa importante, nós vamos também abordar os pensadores brasileiros, desde a origem. Nada melhor para abordar um problema do Brasil do que um pensador brasileiro pensando sobre aquele problema. Então nós vamos pegar também desde os pensadores, aqueles que pensaram o Brasil, os clássicos, como por exemplo Gilberto Freire, como Sérgio Buarque de Holanda, né? Até mesmo os mais atuais, os mais contemporâneos, como por exemplo Gessé de Souza, né? Como Florestan Fernandes e outros mais. Então é um trabalho muito bem pensado para facilitar a você essa capacidade de botar no papel aquilo que você pensou. Então você tem um tema, você pensa o tema, você vai ao repertório sociocultural, faz uma contextualização adequada. Então esse capítulo 2, ele é elaborado carinhosamente com esse objetivo. Além disso, nós teremos em nosso curso, e isso é uma coisa que nós vamos ter esse ano, nós vamos ter dois serviços a oferecer que o aluno vai ter como uma opção, ele tem o direito. O primeiro é conhecer as obras principais da literatura brasileira e mundial. Conhecer, ter uma noção daquilo, né, daquela obra, daquele clássico brasileiro ou estrangeiro. E o segundo serviço que nós queremos oferecer é a leitura de determinadas obras, de determinados clássicos. Né? Isso aí, lógico, é uma opção do aluno, ele vai ver dentro do tempo dele, se ele tem essa disposição, mas em algum momento nós trabalharemos obras clássicas, tanto do Brasil como do exterior, de uma maneira mais aprofundada. Aí será a leitura mesmo do livro. Então você pega, por exemplo, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai compreender o motivo que faz aquele cara ser considerado até hoje o maior escritor brasileiro de todas as épocas, né? O que faz aquele texto, muitas vezes complicado, muitas vezes enfadonho, receber esses elogios todos da crítica?
E você vai fazer essa leitura juntamente comigo, compreendendo isso, se apropriando desse conhecimento. Então, tanto você terá um momento em que você terá uma noção geral de determinadas obras, como também um momento em que nós vamos fazer a leitura de algumas obras importantes da literatura nacional e estrangeira. Muito bem. O capítulo 3 chama-se Gramática na Redação. Esse capítulo aqui, pessoal, ele vai trabalhar esmiuçadamente a competência 1. Competência 1, como vocês sabem, é o uso, né, da modalidade escrita padrão do português contemporâneo, né, ou do português brasileiro contemporâneo, como queira. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos entender como é que a língua funciona em termos de norma padrão para você conseguir expressar aquilo que você quer dentro do seu texto. Então, por exemplo, e dentro dessa lógica, nós vamos entender aqui e passar pelas principais cascas de banana que fazem vocês deslizarem na competência 1. A gente vai abordar neste capítulo exatamente os mecanismos linguísticos, gramaticais, da norma padrão, que vão fazer com que vocês consigam escrever um texto proficiente e deixar de escorregar, ou pelo menos diminuir com muita intensidade, aquelas cascas de banana que normalmente pegam muita gente. Então, crase, colocação pronominal, concordância, pontuação, acentuação, são alguns tópicos que nós iremos abordar, né, de modo eficiente para que você não só aprenda a regra, como aprenda também a utilizar. Né? A gente não vai estudar, professor, então quer dizer que é aula de gramática, né? A gente vai aprender o que é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você vai aprender, agora você vai aprender utilizando. Por exemplo, quando você vai fazer uma proposta de intervenção, que você coloca assim, desse modo é necessário que o governo... esse é necessário que o governo, essa estrutura que eu acabei de falar, é uma estrutura típica das orações subordinadas, substantiva, objetiva, direta. Só que muita gente não sabe. Não sabe como se usa. Duvido que quando você lembrar que vai usar é necessário o que, você não lembra do conceito que é. Aí, claro, obviamente a gente vai fazer uma análise mais devida disso e vai colocando isso na prática, nessa competência que, sem dúvida, é a competência mais difícil de fechar da redação do Enem. Ok? Capítulo 4, Normando, tem o que aí? No capítulo 4, nós vamos abordar de uma forma mais direta a prova objetiva do Enem. Né? Aquelas questões que estão lá. De uma maneira especial, nós vamos focar, concentrar na competência 4 e na competência 5, artes e literatura. Porém, não deixaremos de abordar outras competências e habilidades que estão ligadas à prova de linguagem no Enem. Como vocês sabem, no Enem nós não fazemos uma prova de português, aquela prova tradicional que havia no vestibular. Na realidade, nós temos uma prova de linguagens. E aí você tem, inclusive, conteúdo de educação física, conteúdo de artes, né, conteúdo de linguagem corporal, entre outras. Nós teremos um enfoque principal em artes e literatura, inclusive também para servir de suporte para o pensamento crítico e, consequentemente, de repertório sociocultural para uma escrita produtiva, mas não deixaremos de abordar também as outras competências e habilidades que estão ligadas à prova objetiva do Enem. Nós teremos muitas questões e muita teoria para que você compreenda como funciona aquela prova e possa, de fato, enfrentá-la de uma maneira tranquila, certo? Na parte 5, o capítulo 5, nós vamos ter o Praticando o Enem. São mais de 200 questões comentadas para você treinar. São questões do Enem ou no estilo do Enem, em todas as competências ligadas à prova objetiva. Então, neste capítulo 5, Praticando o Enem, ele é dedicado exatamente a um banco de questões para a prática no dia a dia do aluno, com a vantagem de você poder, a qualquer momento, entrar em contato com o professor para tirar dúvida a respeito de determinada questão, de determinado gabarito, de determinada alternativa que você não compreendeu, de determinado enunciado, comando da questão que você não compreendeu. Então, o nosso módulo foi pensado carinhosamente, com muito trabalho, para atendê-lo em relação às necessidades de uma prova do Enem tranquila e com muito sucesso. Então, é com isso que a gente aqui encerra
a nossa apresentação e a partir de agora, é só você vindo e cursando aqui o que a gente está preparando para vocês com muito carinho e com muita atenção.